O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você sabe bem o que é economia? O Vocação de hoje é sobre o curso de Ciências Econômicas e a gente mostra que essa área é muito mais do que apenas finanças. Gostar de ler, estar bem informado e ficar atento às transformações que ocorrem na sociedade são algumas das características do economista. Se interessou? Então fique com a gente! O que vem à sua cabeça quando você pensa em economia? Orçamento doméstico, situação financeira de um país? As ciências econômicas englobam isso e muito mais. O profissional busca compreender os mais diversos aspectos da sociedade, utilizando conhecimentos históricos, geopolíticos e ferramentas da matemática para tentar intervir nessa realidade. A economia é um ramo das ciências sociais aplicadas. O ponto principal de seu estudo é como bens e serviços são produzidos e consumidos no mundo, sejam eles materiais ou sociais. Em poucas palavras, eu não poderia definir, porque a economia ela é muito ampla, né? Mas eu diria que a economia faz parte das ciências humanas, né? É um campo que se dedica a estudar os fenômenos monetários, né? E como, através dos processos de trabalho, a sociedade se organiza. Podemos observar facilmente a economia no nosso cotidiano. Uma simples decisão de comprar algo ou começar uma carreira acadêmica, por exemplo, é uma decisão econômica. Mas ela está também nas grandes empresas e é diretamente ligada ao desenvolvimento do setor público. A economia é até difícil de conceituar porque ela envolve muita coisa. Ela pode envolver o âmbito microeconômico, que é o âmbito das decisões individuais, das atividades individuais. Então, quando a gente, como indivíduo, vai consumir, vai comprar alguma coisa, a gente está agindo, tomando uma decisão econômica. O segundo âmbito que eu queria dizer é aquele meio, aquele mesoeconômico, que seria o âmbito relacionado à firma, por exemplo. Então, as empresas decidem a todo momento quanto de estoque elas devem ter, quando elas decidem vender, a que preço elas vão efetuar a venda, o que obviamente depende da decisão do indivíduo que eu comentei anteriormente. E no âmbito maior, no âmbito macro, a gente tem o país, as relações entre países. Então a gente poderia pensar no Brasil, no estímulo ao emprego no Brasil, ao salário do brasileiro em média, que isso tudo é tema da economia. A economia faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo, de alguma forma, tem que lutar para sobreviver. As sociedades são sociedades onde todas as transações são feitas com dinheiro, né? Então isso faz com que, querendo ou não querendo, todos os indivíduos, né, são economistas, né? Eles praticam a economia, fazem parte da economia. Então a economia está na vida das pessoas. O curso de Economia da UFPR foi criado há 68 anos, em 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os estados precisavam de suporte técnico para o desenvolvimento socioeconômico que enfrentariam no pós-guerra. Então veio a necessidade da criação do curso. Hoje, o curso possui disciplinas teóricas e práticas, com o objetivo de estimular a interpretação crítica dos alunos, formando profissionais capazes de intervir na sociedade. Nosso curso ele é dividido em 3 grandes áreas. A primeira área é a teoria econômica, que é a ciência econômica propriamente dita. A segunda área é a área de história econômica e a terceira área é a área de métodos quantitativos, principalmente voltada para estatística econômica e econometria. O curso de economia ele tem 3 tipos de disciplina. Um tipo é um conjunto de disciplinas teóricas, então nós temos grandes economistas ao longo do tempo que foram dando para a gente elementos teóricos, que a gente tem um grupo de disciplinas que trata de quantitativo, porque muitos dos recursos podem ser quantificáveis, podem ser medidos. Também os benefícios, não em todo sentido, mas muitas vezes a economia lida com isso. E um outro âmbito é a história. Então
Então, a história econômica, ela também nos dá elemento para que a gente possa agir com todas essas áreas que a economia lida. As disciplinas são basicamente divididas nessas três grandes áreas. Na área de teoria econômica, nós estudamos, por exemplo, microeconomia, que estuda o comportamento dos consumidores, das firmas, os mercados em concorrência, os mercados em oligopólio, os mercados em monopólio. Na história econômica, nós estudamos a formação econômica do Brasil, a economia brasileira desde o começo do século XX até a atualidade. Nós estudamos também história do pensamento econômico, que compreende os grandes pensadores da economia. E na área de métodos quantitativos, nós estudamos estatística, cálculo e a disciplina que é específica da economia, que é a estatística dos economistas, que é a econometria. O economista tem o compromisso de atender às demandas da sociedade, atuando em diversas áreas. Ele pode trabalhar no setor público, com formulação e acompanhamento de políticas públicas, no setor privado, trabalhando em indústrias ou comércios, ou no âmbito acadêmico, desenvolvendo pesquisas na área. Existem duas grandes áreas para o economista, o setor público e o setor privado. No setor público, você pode trabalhar nos municípios, você pode nos estados, no governo federal, em secretarias, em ministérios, em órgãos ligados à administração pública direta e indireta. No setor privado também se abre um leque de alternativas. Você pode trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em bancos, em corretoras, ou você pode trabalhar em empresas, em vários cargos em empresa. Você pode trabalhar no setor financeiro de uma empresa, mas você pode fazer parte também de um grupo de estudos estratégicos para uma empresa, né? Você pode ser um especialista vindo da economia na área de inovação, de progresso técnico. Então você tem um campo de atuação no setor privado também muito amplo. Nós temos alunos que vão atuar como empresários, como donos de próprios negócios, nós temos alunos que vão atuar em grandes empresas e no setor de grandes empresas, os nossos alunos atuam principalmente no setor financeiro, em bancos, tanto bancos públicos como bancos privados. E nós temos os alunos que vão atuar na academia como pesquisadores em economia também. Hoje, a concorrência no mercado de trabalho é muito grande. Então, você encontra gente com menos de 30 anos que tem mestrado e tem doutorado, dominam o inglês perfeitamente, né? Então, hoje, você precisa entender que a universidade é porta de entrada para um processo permanente de qualificação. Então, não adianta o cara querer fazer economia se não gosta de ler. Ele tem que ler, tem que gostar de estudar. Muitos associam a economia somente à matemática, mas como já vimos, ela é uma ferramenta para a obtenção de uma noção de mundo muito maior. É um perfil muito específico, o perfil do economista, que eu acho que dá uma formação ampla como provavelmente poucos outros cursos dão. É um curso que eu diria ele vai desde das ciências mais exatas, né, as ciências exatas, até as ciências humanas. E muita gente acaba se surpreendendo com as matérias da área de humanas no curso. O perfil dos alunos que fazem economia é muito variado, mas o engajamento político e social e a vontade de conhecer os processos da sociedade são características em comum. O aluno, a gente tem um perfil bastante heterogêneo. Existem alunos que vêm até a economia por gostarem muito de história e de fato estão corretos porque a história lida com a economia, ou a economia lida com história, tem essa parte da economia que lida com história. Além disso, a gente tem os alunos que gostam da parte quantitativa, então que vêm com uma curiosidade com relação a mensurar, a calcular vários conceitos que estão na vida diária deles e da sociedade. Eu sempre gostei muito de história, na verdade. Desde que eu era um moleque, eu adorava ler livros de história, assim, e tal. Então, se eu quero entender como o nosso mundo funciona, por que a política é assim, por que o direito é assim, eu preciso de economia. Então, eu falei, vou estudar isso, acho que vai ser interessante. As matérias que eu mais me interessei assim, foram economia brasileira, né, que a gente estuda economia brasileira contemporânea, que a gente estuda
a economia do Brasil, a história do Brasil e história do pensamento econômico também, que é outra matéria de história e que a gente entende os pensadores de economia, os clássicos. Né? Depois que a gente tem o contato com a universidade, o pensamento mais analítico e histórico da economia brasileira, eu posso me posicionar mais frente aos debates contemporâneos, pensando em termos de desenvolvimento econômico mesmo, ou desenvolvimento político, tomar decisões usando uma série de conhecimentos, e isso o curso proporciona para a gente. Você tomar a decisão e usar um arcabouço teórico de diversas áreas, seja da sociologia, da história, da matemática, enfim, pensamento brasileiro. Eu gosto da parte de macroeconomia, que é mais visão de Estado, decisões de Estado mais gerais, assim, que envolvem uma nação inteira. Tenho gostado bastante de matemática e história. Minha trajetória é um pouquinho curiosa, porque quando eu me formei eu já trabalhava há muito tempo, já tinha uma experiência profissional bastante consolidada e fazia uso direto dos conceitos que foram sendo aprendidos ali nos bancos da Universidade Federal, né, naquela época, final dos anos 80 e tal, já diretamente no meu dia a dia. A economia é uma ciência, um conjunto de estudos de ciências que formam uma base para se entender o mundo em que vivemos do ponto de vista da relação da humanidade com os recursos que o nosso planeta dispõe. A maior importância é que nós conseguimos, através da ciência econômica, quantificar a disponibilidade desses recursos, também estabelecer quais são as prioridades em termos de utilização e aproveitamento dos recursos e, mais recentemente, entender que a organização da sociedade, a forma como a sociedade está estruturada, é indispensável ao estudo econômico para que essas relações tenham o mínimo de conflito possível. Há uma confusão sobre o conhecimento econômico de que ele seria aplicável apenas no setor financeiro, o que é um equívoco, porque as finanças é uma parte da economia. O economista pode ser muito bem aproveitado nas instituições públicas de todos os níveis, em prefeituras, em instituições estaduais, ensino, pesquisa. Outra opção interessante para os economistas também é o trabalho nas empresas para melhorar a questão de aproveitamento dos recursos, visando uma ação mais sustentável, visando uma eficiência maior nos processos de produção, nos processos de transformação. Para os estudantes que estão ingressando no curso de economia, saibam que estão ingressando no curso mais apaixonante que o sistema de ensino superior pode oferecer. Porque você vai interferir de forma direta no bem-estar das pessoas de uma forma generalizada. Então, o teu trabalho sempre vai ter impacto direto na qualidade de vida das pessoas, sejam grupos pequenos ou grandes, dependendo da estrutura em que você estiver inserido. Isso por si só aumenta a sua responsabilidade, mas também te dá uma satisfação muito grande ao ver que o teu trabalho pode proporcionar algo de melhor para as pessoas. Então a dica é, estude muito, lembre-se que economia não é só matemática, assim como economia também não é só leitura, é uma fusão, é uma combinação daquilo que você aprende, lendo textos longos, complexos, com os modelos matemáticos que também são complexos. Então a dica é, estude muito, leia muito, que isso vai te transformar num profissional reconhecidamente mais qualificado no mercado. O curso de Ciências Econômicas da UFPR fica no campus Botânico, no prédio de Ciências Sociais Aplicadas. Na inscrição do vestibular, o aluno escolhe entre o curso matutino ou noturno. Cada um tem duração de 4 e 5 anos, respectivamente. Ao todo, são ofertadas 153 vagas. Mais informações, visite o site do curso. E aí, gostou da economia? O Vocação traz toda semana um curso diferente para você. Acesse o nosso site e confira os programas já feitos. Se tiver algum pedido de curso especial, mande um e-mail para vocação@ufpr.br. Até a próxima semana!